sabia o quão grave era aquele momento que ela estava passando, o quanto extenso era aquelas infecções que ela estava tendo. Um dos momentos que também mais me chocou, digamos assim, que mais me afetou, foi um momento que mesmo ela estando internada, haviam sinais de piora cada vez mais relevantes. Realmente foi uma experiência muito difícil, onde que dizia que até risco de vida ela corria. É muito difícil para uma mãe de saber que a filha está lá. Oi, meus amores! Então hoje, depois de um longo tempo, resolvi criei toda uma filmagem. Vocês me acompanhem e acompanhem esse vídeo. Eu vim aqui então contar um pouquinho da minha história e tudo que aconteceu. Quem me segue já nas redes sociais conseguiu acompanhar um pouquinho mais de perto. Eu tive, não considero um problema, mas algo diferente aconteceu na minha vida esse ano. Eu vou contar desde um pouquinho como que começou essa minha história com a prótese de silicone, para quem não me segue há muito mais tempo poder entender e contextualizar tudo o porquê aconteceu e o que aconteceu. Desde os meus 15 anos, então, eu sempre tive uma assimetria de seios. O que é isso? Eu tive um desenvolvimento de um lado de uma mama e do outro não. Como eu era jovem, 15 anos, procurei médicos, opiniões para saber, né, como eu poderia passar por essa situação. Fui orientada a iniciar anticoncepcional, pois poderia ser um problema hormonal, enfim, vários médicos que eu passei deram algumas orientações. Tentei algumas opções conforme eu fui orientada, porém não tive retorno, então decidi com 15 anos colocar a minha primeira prótese de silicone. Coloquei, deu tudo certo, fiquei linda, porque com 15 anos eu já tava com alguns transtornos psicológicos. Eu colocava uma meia no sutiã, porque eu tinha medo que as pessoas vissem a diferença dos seios. Eu era criança, eu não tinha maturidade, enfim, tudo isso foi super bem corrigido com a minha primeira prótese de silicone, que foi 100% ok, não tive problema em intercorrência nenhuma. A prótese com 15 anos, ela era ainda daquelas próteses que necessitava ser trocada, então com 25 anos eu procurei meu cirurgião, o mesmo cirurgião na cidade de Caxias, para fazer essa troca de prótese, conforme era a orientação do fabricante e do médico. Fizemos a ecografia, estava tudo certo, pré-cirúrgico, realizei a cirurgia e tive uma infecção tardia. Com 7 dias de pós-operatório, eu comecei com algumas vermelhidões, um pouquinho de secreção na incisão. A minha incisão, além da prótese de silicone, ela era de mastopexia, então aquela cirurgia que fica aquela cicatriz em T. E tive a infecção somente de um lado. Não foi uma infecção grave, eu tomei antibiótico em casa, fazia os curativos em casa mesmo e tive uma boa melhora. Um quadro foi preocupante, mas nada muito grave. Tudo transcorreu bem, vivi super bem mais 10 anos. E aí, por troca de morfologia do meu corpo, eu perdi peso com o passar do tempo, acabei ficando com uma simetria novamente muito mais visível, por perder gordura na região do peitoral. Então agora com 33 anos eu estava com uma simetria, uma diferença de novo nas próteses. Procurei um cirurgião em Porto Alegre. E como vocês já sabem, eu já falei, o intuito desse vídeo não é em hipótese nenhuma entrar em termos médicos, em qual antibiótico eu usei, em qual procedimento eu fiz. E sim, eu queria passar um pouco da Nicole resiliente, da Nicole que não perdeu as esperanças, da Nicole que sempre teve pensamento positivo, mesmo em situações bem delicadas como eu passei. Então, em abril, de presente de aniversário, eu procurei o cirurgião para fazer a troca da prótese. Iríamos também trocar o formato da cirurgia. As minhas duas próteses antigas, elas eram por baixo do músculo, por cima do músculo. E essa cirurgia, então, nós iríamos fazer em outro formato para ficar mais natural. Como agora eu tenho menos gordura na região peitoral, optamos por fazer a cirurgia, então, e colocar a prótese por baixo do músculo, que ficaria um visual mais natural. Então, dia 21 de abril,
do dia do meu aniversário. Eu fiz a cirurgia para trocar as próteses, deu tudo certo. Mas com 6, 7 dias, novamente tardio, eu comecei a sentir muita dor no local, tive febre, procurei meu médico e aí começaram os problemas, né? Dia 21, então, eu me senti mal, no dia 31, quase uns 10 dias depois, nós já fizemos a primeira reintervenção, onde eu ainda não fiz o explante. Eu vou falar muito de explante de silicone, é a retirada da prótese, tá? Então, para já ficar claro, quando eu falar em explante de prótese, quer dizer a retirada das próteses de silicone. Dia 31 fizemos uma cirurgia somente para limpeza e entender o que estava acontecendo, onde meu cirurgião já ficou bem preocupado. Eu tinha muito sangramento, muito coágulo formado, uma reação bastante inflamatória, mas num primeiro momento não fizemos então o explante das próteses, somente limpeza. Deixamos normal, foi fechado novamente, eu fui para casa. Eu fiquei mais do dia 31 até o dia 2 ou 3, eu segui muito mal em casa, foram dias bem difíceis, eu sentia muita dor. A única posição que eu conseguia ficar era assim, eu ficava sentada numa poltrona exatamente parecida com essa que o Matheus comprou pra mim, porque eu não conseguia deitar, não conseguia fazer nada, eu tinha muita dor na região peitoral. E no dia 2 de madrugada, ou no dia 3, agora as datas também eu não me recordo direito, eu falei pro Matheus de madrugada, me leva pro hospital porque eu tô com muita dor. Gente, era muita dor mesmo, eu já tava com remédios bem fortes, eu não vou entrar em nomes de remédios aqui até pra não instigar o consumo, e mesmo assim não era suficiente. Eu fui internada já no dia 3, então, em uma sepse grave, tá? Uma sepse cutânea. Eu já tinha infecção bilateral de pele muito grave. Eu tive necrose bilateral muito grave. Felizmente, infelizmente, eu não posso expor as imagens, mas quando eu falo de infecção grave, quem é da área da saúde vai entender. Foram lesões bem extensas, onde eu tive acometimento e comprometimento de uma extensão bem grande do meu tórax. Eu perdi os movimentos dos braços, eu não conseguia realizar nenhum movimento assim, nem estender braço, porque realmente era muito comprometimento. Quando eu fui internada no dia 3, então, fiz todos os exames já pré-operatórios. No dia 4, eu já fui colocada em cirurgia, onde a gente optou pelo explante, a retirada da prótese de silicone, porque eu já tinha um risco grande de vida. Então, nós não podíamos perder e dar margem para que nada acontecesse. E aí começa a história da Nicole internada e que vocês muito me pedem para compartilhar e que é o meu intuito maior com este vídeo, de que eu quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas possíveis, porque eu acho que o que a gente precisa guardar e o que eu queria que vocês guardassem é que momentos difíceis vão acontecer nas nossas vidas e a escolha de como vamos passar cabe de nós e do que está lá dentro, do que a gente vem conservando e cultivando dia após dia, que essa é a Nicole que muitos conhecem, alta astral, sempre sorrindo, e eu tentei permanecer nesse clima durante a internação. Mesmo sabendo da gravidade do quadro, vocês sabem que por formação eu sou veterinária e eu sou cirurgiã, então todos os momentos eu tive muito lúcida da gravidade do meu quadro e mesmo assim eu nunca perdi a esperança, o brilho no olhar e a possibilidade que eu pensava e o que eu queria compartilhar com vocês. Eu sabia da gravidade do quadro e aí Nicole, eu pensava comigo, eu tenho a opção do lado bom, de me superar, de todos os dias acordar e agradecer por poder estar viva e poder batalhar mais um dia, ou eu me entrego. E aí eu não podia ceder para essa opção. Então, para mim foi bem difícil passar por toda essa situação que aconteceu com a minha irmã, porque eu me mantive longe, né? Eu, por morar em Farroupilha e tudo isso acontecer em Porto Alegre, eu dei preferência por deixar os meus pais lá perto, principalmente a minha mãe, que foi, eu acredito, a pessoa que mais sofreu com tudo isso. E aí eu acabei ficando um pouquinho mais nos bastidores, mas eu tentava mandar mensagem praticamente todos os dias para minha irmã, para saber como ela estava. Às vezes a gente fazia chamada de vídeo quando era possível, o WhatsApp acabou facilitando muito esse nosso contato.
E numa das nossas primeiras conversas, por ela ter conhecimento sobre, né, a questão da área de medicina veterinária, ela falou: mana, fudeu. Então ela sabia o quão grave era aquele momento que ela estava passando, o quanto extenso era aquelas infecções que ela estava tendo. E aí foi bem difícil. Então a gente, até por mensagem, né, não sabe muito o que falar, o que tu vai passar para uma pessoa numa situação dessas, e ainda mais sendo a tua irmã, né? A gente sabe que ela sabe o quanto eu amo ela, mas às vezes, tá, e aí, como que a gente vai passar isso pra pessoa? Mas eu pensava que eu não podia pro meu pai e pra minha mãe. Eles não iam aguentar me perder. Meu pai e minha mãe são pessoas que a vida inteira eles batalham 24 horas por dia para dar tudo para mim e para minha irmã. E eles não sabem disso e talvez eles só vão ver isso no vídeo. Mas a coisa que mais me manteve viva era pensar que eles não iam aguentar me perder, o meu pai não ia aguentar me perder e eu não podia dar essa mágoa para eles. Então eu tirei forças, gente, da onde eu não sei de onde eu tirei, assim, de acordar. E aí depois, eu queria contar pra vocês, eu acordava, eu arrumava a cama, eu era a Nicole que eu posto todo dia. Eu tentava não acordar. O Matheus foi um anjo da minha vida durante 18 dias do meu lado. E assim eu tentei me manter, desculpa, quando eu falo dos meus pais é complicado não se emocionar. Marli e eu passamos uma experiência um pouco triste, muito triste, digamos, da nossa vida, mas por sorte, acreditando sempre na saúde, no bem-estar e mais a força que a gente via todos os dias na minha filha quando a gente chegava no hospital, a gente sempre pensou que ela ia se recuperar muito bem, como realmente aconteceu. Mas foi uma experiência muito difícil, mas que nos dias que justamente ela passou, digamos, pior época no hospital, a gente estava viajando, nós estávamos em Chapecó, quando ela ligou para nós e pediu a ver se nós podíamos voltar para acompanhar ela, a gente não pensou nem um minuto, só fizemos a mala, saímos o mais rápido possível de Chapecó, praticamente passamos em Farroupilha, trocamos de mala e já descemos a Porto Alegre, onde que encontramos ela no hospital. Realmente foi uma experiência muito difícil, já que no caminho a gente estava ouvindo um vídeo que o médico tinha gravado para ela, aonde que dizia que até risco de vida ela corria. Aí foi aquela gota d'água que quase acabou conosco, né? Mas nós conseguimos chegar lá. Por sorte. E por sorte, quando a gente chegou, não digo que ela estava bem, mas o jeito dela falar e de estar lá, nós pensamos que ela realmente, a gente sempre soube e tinha fé que ela ia se recuperar e muito. E eu tentava manter a minha rotina, então eu acordava, eu fazia meu café, eu levei todas as minhas coisinhas para o hospital que eu costumava consumir durante o dia, as coisas da minha dieta. Eu mantive contato com o meu nutricionista para ele me orientar da melhor maneira, como eu podia atravessar todos os antibióticos que eu estava tomando, todos os remédios que eu estava tomando, como eu podia tentar me manter da melhor forma saudável, mesmo estando internada. E eu consegui, dia após dia, em vez de acordar e reclamar e pensar, eu tô num hospital, eu tô internada, eu acordava e agradecia por estar num quarto privativo, ter os meus familiares do meu lado, ter mensagens de vocês mesmo, muitos me mandaram mensagem com muita energia positiva. Então eu tentava me apegar em tudo que eu tinha de bom, e é isso que eu queria passar. Qualquer situação ruim que aconteça com vocês, tentem se apegar no que tem de bom, porque muitas vezes a gente fica no ruim, sabe? Eu tive infecção, por que isso aconteceu comigo? E não era pra ter acontecido, quanta menina faz cirurgia e tá tudo bem? Eu, Nicole, ter me apegado em todos esses pontos e não... Eu me apegava em poder estar viva, em acordar dia após dia, poder lutar. E eu só falava pro meu médico, eu quero ir pra casa pra voltar a pedalar, pra voltar a acordar cedo, pra voltar a ter a minha rotina. E era isso que eu me apegava. Mulheres, agora é um pouco mais voltado pra vocês. Não deixem
que nenhuma parte do corpo de vocês delimitem a felicidade de vocês. Por diversos momentos, o meu cirurgião ficou muito preocupado pelo explante, como agora a Nicole vai lidar com isso, como ela vai se encarar sem o seio. É uma parte muito feminina da mulher e sempre foi uma parte muito feminina minha também. E isso foi, gente, era 1% da minha preocupação. Eu só falava pra ele: Carlos, isso é o de menos, eu só quero ter vida para ir para casa, para me recuperar, para voltar a ter minha rotina, para estar com a minha família, estar com meus pais, com a minha irmã, com meu namorado. Então, meninas, vocês que às vezes acordam: eu não vou botar um short porque eu não gosto disso aqui na minha perna. Gente, isso não é nada. Vocês não podem depender a felicidade de vocês de nada do corpo de vocês, de eu só vou ser feliz se eu tiver o peito, se eu tiver aquela perna, se eu tiver aquela barriga. Busquem felicidades em coisas que não seja estética, que vocês não foquem numa coisa só, porque isso que me manteve viva lá dentro do hospital. Se a minha dependência da minha felicidade fosse por um seio vantajoso, ou por um silicone, ou por uma perna torneada, meninas, eu não conseguia vestir uma calcinha durante 20 dias, de tão inchada que eu tava. Então, não se deixem apegar por esses detalhes que... Eu confesso que eu, Nicole, às vezes eu já acordei e já reclamei de alguma parte do meu corpo, tipo, isso eu não gosto, ou eu queria mudar isso. Usem isso como incentivo para vocês serem alguém melhor, buscar mais qualidade de vida, uma aceitação melhor do corpo, mas não deixem isso diminuir vocês ou isso empurrar vocês para um lado ruim. Comecem a usar gatilhos ruins para alavancar vocês para se tornarem alguém melhor e não para se afundar, porque inclusive com conversas, né, a psicóloga até veio conversar comigo, mas ela acabou, ela disse: Nicole, eu nem tenho o que fazer aqui no quarto contigo, porque tu tá me dando uma aula de felicidade, de alegria, de alto astral, de esperança. Realmente por isso, porque eu falei pra ela: agora sem silicone, ok, eu vou ser feliz e eu vou buscar a melhor Nicole nessa versão. E isso era bem espantoso, eu notava que isso era muito, até entre as enfermeiras mesmo. A primeira pergunta era: tu removeu o silicone? Mas depois tu coloca de novo, né? E eu dizia: não, eu não quero mais. Então, quem passa por um trauma entende um pouco o quanto isso é importante. Aprender a lidar e a superar da melhor maneira possível. Então, isso era um ponto que até meu cirurgião querido, ele se preocupava bastante. Não, depois a gente já pensa, estrutura, como coloca de novo. Eu falava: não, esse não é o problema, eu só quero ir pra casa, quero ficar bem. Então, foi assim que eu permaneci lá no hospital durante esses dias todos, da melhor maneira. Teve dias ruins, gente, teve dias que eu não conseguia levantar da cama para fazer xixi, que eu tinha que pedir auxílio para uma enfermeira. Teve um dia que eu pedi auxílio para uma enfermeira para fazer xixi porque eu não conseguia levantar de tanta dor. Eu tô rindo, gente, não é em nenhum momento de tom de deboche, é por felicidade, porque eu lembro do momento que eu superei, que só eu sei, porque o quanto foi difícil. Eu chamei ela pra fazer xixi de madrugada porque eu não conseguia levantar da cama da dor que eu tinha drenos, eu tinha um dreno pendurado no seio, então eu tinha que pedir auxílio sempre pro Matheus acordar e ir comigo até o banheiro porque eu não conseguia tirar o dreno sozinha. E eu chamei ela pra fazer xixi porque foi o dia que eu não conseguia levantar pra ir no banheiro pra fazer xixi, e ela trouxe aquele negócio lá que eu nem sei o nome pra fazer xixi dentro. E como é que é? Comadre, eu fui fazer xixi naquilo lá, gente, e saiu o xixi. Eu fiquei com xixi até na cabeça, saiu xixi na cama inteira. Isso era de madrugada, gente, eu me senti assim, enfim, só pra vocês que nem tudo foi alegrias. Mas então 18 dias, Nick, tu teve linda, maravilhosa lá dentro. Não, gente, teve dias muito difíceis, mas que eu tive que baixar a cabeça e pensar: vai passar, tudo passa e eu vou sair dessa. Então eu respirava fundo, pensava: é só mais um dia. O Matheus me falava isso todos os dias: amor, é só mais um dia, vamos conseguir mais esse, amanhã a gente pensa como vai ser o próximo. Isso foi muito importante pra mim, ele me dizia muito isso. E quando eu comecei a melhorar, que daí eu já comecei a cantar, dançar dentro do quarto, ele me dizia muito uma frase que eu não vou esquecer mais, que ele dizia: amor, agora é protocolo. Agora, dia após dia, o pior passou. E quando a gente ficou sabendo que os antibióticos estavam fazendo efeito, ele me falava muito isso. Muito, muito, muito. Ele dizia: amor, agora vai. Então, foi bem importante também pra mim. Enfim.
Enfim, mas vocês já sabem, foi outra pessoa também muito importante pra mim. O Matheus, ele ficou 18 dias praticamente vivendo pra mim do meu lado. Bom, quando a Nicole ela saiu da primeira cirurgia no dia do aniversário dela, ela estava normal, tava como ela sempre esteve. Chegou, começou a fazer suas coisas, sua janta, porque estava morrendo de fome. E uma semana após a cirurgia dela, começou a ter uma piora relevante. E nesse meio tempo nós não acreditávamos que ia acontecer o que aconteceu há 5 anos atrás. Porque, de novo, ela uma semana estava sempre melhorando e do nada teve uma piora significativa. Como ela bem relatou, eu tive uma transição naquela época, inclusive quis comemorar a transição, mas infelizmente, devido à situação que aconteceu com ela, eu tive que comemorar com ela num plantão de hospital. Um dos momentos que também mais me chocou, digamos assim, que mais me afetou, foi um momento que mesmo ela estando internada, haviam sinais de piora cada vez mais relevantes e isso me fez ficar extremamente preocupado. Fazia tudo que ela me pedia, comida se ela quisesse, cuidava das outras coisas que nós tínhamos que cuidar, trabalhava junto, em nenhum momento me pediam a ausência do trabalho para isso, mas sempre conseguimos colocar bem. E depois depois daquele sinal de piora que ela teve após uma cirurgia de limpeza, ela começou a ter sinais de melhora. Então ali eu comentei para ela, agora é tempo. Eu fiquei mais aliviado com isso e graças a Deus eu consegui saber que a minha namorada estaria comigo, que eu não a perderia. Ele ficou dormindo do jeito que deu, trabalhando do jeito que deu, ele estava num momento muito importante da vida dele, uma transição muito importante, e ele praticamente passou super bem, se saiu super bem nessa fase da vida dele, mesmo passando por um turbilhão de coisas. Eu precisei muito dele, ele esteve do meu lado o tempo inteiro, e quando não teve, ele teve que 2, 3 dias ir viajar. A gente ficou o tempo inteiro conversando e aí eu já tava melhor, eu já mandava vídeo dançando funk e daí ele já viu que as coisas já estavam no caminho e aí tudo foi se tornando mais fácil, mais leve. Voltando um pouco às cirurgias, depois dessa cirurgia do explante eu fiz mais 7 cirurgias, gente, de limpeza de ferida e debridamento. Eu ia pro bloco, anestesia geral, todas elas, porque realmente a área era muito grande, não tinha como esse curativo ser feito dentro do quarto ou no consultório, porque era uma área muito extensa, né, de lesão. E no dia 31 foi o dia que eu tive a alta, 31 de abril, então foi praticamente um mês que eu vivi esse... Não gosto de chamar coisa ruim, porque eu acho que tudo tem um porquê na vida. Eu aprendi muito durante esses 30 dias, evoluí muito como pessoa, como ser humano, comecei a dar valor a muitas coisas pequenas que eu não dava valor. Eu comecei a ver com outros olhos pequenos momentos da vida e vocês veem que eu venho compartilhando isso. Uma simples caminhada na rua, poder estar com quem a gente gosta. Não que eu não desse valor para isso antes, mas eu comecei a dar muito mais valor depois do que aconteceu. E acho que isso que é normal, pessoas que passam por momentos difíceis acabam vendo a vida de forma diferente. Talvez isso precisava acontecer comigo para eu encarar a vida de uma maneira melhor já do que eu já encarava. Mas é que é muito difícil para uma mãe saber da possibilidade de fazer o médico explicar pra gente que talvez era um risco de vida. Só que o pai é uma coisa, agora a mãe quando gerou 9 meses, sabe o que é a criança, o filho, é muito difícil. Eu não consigo me recuperar, desculpe. A minha força não era nada comparada com quando eu chegava no hospital, de tentar mostrar pra ela que eu tava bem, mas eu não tava merda nenhuma, velho. É muito difícil passar pra uma filha só coisas boas, por exemplo, ó. Vai dar certo, vai dar tudo certo, vai sarar. Mas lá dentro, gente, corria, mordia, doía, né? Chegava a doer a pele. É muito difícil para uma mãe saber que a filha tá lá. E o dia que eu vi que o médico veio fazer curativo, que ela não conseguia se enxergar, mas eu vi, quando ele levantou, eu não senti o chão. Por muitas horas, as minhas pernas ela não sentia onde é que estava o fim do chão. Eu pensei que eu nunca mais ia ver ela. E aí comecei a rezar,
E eu acho que Nossa Senhora de Caravaggio pensou, essa mulher tá louca, ela vai enlouquecer. Mas então assim, ó, eu vou deixar essa guria viver de novo. E a cada dia que eu chegava lá de manhã, eu sentia que ela estava melhor, no sentido não só a do corpo, a ferida, mas a cabeça dela já estava outra. E dia a dia nós, entre eu e ela, fiz muitas burradas no banheiro, molhei ela toda, caiu o chuveiro em cima, queimei o secador de cabelo, mas era normal, coisa normal. Com certeza, muito amor na hora de fazer comida, e só pelo jeito dela se cuidar a vida inteira, ser bem alimentada, praticar um exercício, ela ser sadia, que realmente eu acho que hoje ela tá aqui conosco. Então dia 31 foi o momento da minha alta, não acabou todo o transtorno, eu segui ainda com feridas bem abertas, eu fiz 15 sessões de câmera hiperbárica para cicatrização, mas já consegui voltar aos treinos. Para quem não sabe, eu voltei a treinar com as lesões todas abertas, com orientação médica, gente, não fiz nada por conta própria. Mas em nenhum momento eu entreguei e deixei de cuidar de mim. Eu, Nicole, em todos os momentos lá durante o hospital, eu sempre prezei me sentir bem comigo mesma. Eu tinha meus creminhos, meu perfume, eu me cuidava. Eu não conseguia tomar banho sozinha nos primeiros momentos, mas quando eu consegui, eu mantive isso sempre para se sentir bem com... Isso é mais da parte da mulher, né? Não perder isso também foi bem importante durante a internação. Eu acho que era isso. Eu acho que eu até me estendi demais. Eu espero que vocês usem esse vídeo como incentivador em momentos de dificuldade. Por isso que eu não entrei em mérito de nada, de nome de medicação, nem de procedimento cirúrgico, porque não era esse o meu intuito com esse vídeo. Era só levar um pouquinho do como eu passei, do como eu lidei com momentos difíceis. Eu acho que é isso que é o mais importante, é isso que eu, Nicole, vou levar pro resto da minha vida comigo. Resiliência, superação e esperança de que tudo passa, gente. Tudo nessa vida acontece por um motivo. E tudo passa, e a gente que escolhe e determina como que a gente vai passar com as situações ou como a gente vai encarar as situações que acontecem conosco e na nossa vida, que isso a gente não tem como fugir, né? Situações ruins, elas infelizmente acontecem, tomara que nunca aconteça com ninguém, mas que se aconteça a gente consiga lidar da melhor maneira possível. Espero que tenham gostado, compartilhem o maior número de pessoas possíveis e eu tô sempre à disposição para conversar, para bater papo. Vocês sabem que minhas redes sociais sempre estão abertas e que eu tenho um carinho enorme em conversar, em trocar ideias com vocês, então se sintam bem à vontade. Beijo grande! Deu! Mas não podia? Não podia chorar. consigo lembrar.